Oi, aqui quem fala é o Júlio, E aqui é o Gabriel. e nós somos os Andarilhos, e hoje nós vamos falar sobre os indicados ao Game Awards. Está um pouco atrasado aí, né, mas a gente queria trazer algumas opiniões para vocês, inclusive a gente fez um texto, né, eu fiz um texto sobre os indicados ao Game Awards, com algumas indicações, né, a gente não vai falar obviamente de todas aqui, então a gente tem aqui no site oficial aqui, né, os indicados, então tem algumas, tipo, melhor time de esportes, melhor atleta, criador de conteúdo do ano, essas categorias a gente não vai comentar, né, tem algumas outras assim como melhor jogo de família, que é o padrão, né? O pessoal costuma brincar aqui a categoria da Nintendo aí, né? Para indicação os jogos da Nintendo. Mas desses jogos aqui, eu joguei 3 deles, tá? Três não, desculpa, dois, que foi o Astro Bot e o Legend of Zelda. E sinceramente, é difícil. Eu gostei muito dos dois jogos, né? Eu dei nota 10 para os dois. O Astro Bot eu fiz review, o Legend of Zelda ainda não fiz a review no nosso site. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Astro Bot, né? Para dar uma vez aí no ano, uma chance para um jogo que não seja da Nintendo ganhar essa categoria. Tu jogou só Astro Bot daqui, né? Foi, só joguei Astrobot. Tu acha que se ele ganhasse, merecia? Qual é a categoria? Jogo Jogo família? do... Isso. Cara, é aceitável, né? É um jogo bem divertido, assim, ele não... Depois eu vou falar mais o que eu acho sobre ele ali no jogo do ano, mas eu acho que ele é bem competente, né? Então, com certeza dá pra ele ganhar, assim, essa categoria. Certo, certo. Vamos aqui então para outra categoria, que é a categoria de RPG, aqui só pra gente comentar também rapidinho. RPG esse ano foi forte, né? Dos indicados ao jogo do ano aqui, três RPGs estão no jogo do ano. Desses aqui eu joguei três, né? O Metaphor eu estou jogando, eu não terminei, mas zerei o Final Fantasy VII e o Elden Ring. O Elden Ring é um ponto polêmico aí que a gente vai comentar depois, mas da minha opinião, assim, tendo jogado um pouco do Metaphor Fantasy zerado, o Rebirth, eu gostei muito do Final Fantasy Rebirth, tá? Eu gosto muito do primeiro jogo, eu gosto desse agora, eu acho o sistema de batalha dele muito bom. Eu não sou um cara muito fã de jogo de turno, mas eu acho que, pelo tempo que eu joguei do Metaphor, eu nem joguei tanto, assim, joguei umas 12 horas, eu tô gostando muito da trama, de como eles montaram essa trama, uma coisa bem videogame, mas ao mesmo tempo, assim, traz muitos elementos narrativos interessantes, assim. Não esperava que a história fosse sobre isso, sobre uma competição real ali, né? E tá me chamando bastante atenção. Então, se o Metaphor ganhasse, eu não acharia ruim também. O que tu acha? Tu jogou o Shadow of the Tree e tá terminando o Metaphor, né? Sim, a gente vai realmente comentar ali o Elden Ring depois, né? Deve ser incrível, né? Mas deve ser. E até onde eu cheguei pelo Metaphor realmente é incrível, assim. Ele adapta bastante coisas ali do sistema, dos sistemas de Persona, né? E eu acho que ele consegue trazer bem, assim, para aquele mundo medieval. A história é bastante interessante. Eu só dei uma parada ali porque realmente eu não tava com tanta vontade de jogar RPG de turno e o jogo. E sempre RPG de turno, assim, ele chega um momento assim que dá uma paradinha, assim, só para o cara ter um momento de relaxar, eu acho, não sei, né? Depois de acontecer tantas coisas. Então eu cheguei um pouco nesse momento ali e fiquei um pouco cansado, mas com certeza eu vou voltar. O que realmente eu acho que faltou aí, né, é o Persona 3, né? Então, Metaphor ganhar seria também, pra mim, ao meu ver, seria Persona 3 ganhar, porque é um jogo incrível e eu tenho quase certeza que ele não teve nenhuma indicação, cara. O caso do Persona 3 é um caso complicado. Se eu tivesse que me perguntar se você preferia que Elden Ring ou Persona 3 concorresse ao melhor RPG, eu preferia que fosse Persona 3, eu zerei recentemente. Um jogo incrível. Mesmo eu gostando mais de Elden Ring, porque obviamente, né, é um jogo mais de ação e tal, eu gosto muito da From Software, mas é uma DLC, como o Gabriel comentou, né? Então acho que esse lugar que o Elden Ring tomou deveria ser para Persona 3, mesmo ele sendo um remake. Bom, aí aqui a gente tem de Action Adventure, a gente vai passar rápido por esses aqui. Action Adventure, desses aqui eu joguei três, Astro Bot, Silent Hill 2 e Legend of Zelda Eagles of Wisdom. Eu acho que esse aqui teria que ir para Silent Hill 2, tá? Eu acho que ele é um jogo muito bom, tá? Na minha reviews, assim, né, pessoais, assim, eu dei uma nota maior para Legend of Zelda, então se ele ganhasse também eu não acharia ruim. É um jogo de aventura incrível, assim, eu acho que é um dos melhores Zeldas que eu joguei, assim, nessa visão, né, sem ser o Zelda 3D padrão ali, né, com a câmera atrás do personagem, mas a visão isométrica, entre aspas. Mas eu acho que o Silent Hill faz um trabalho de remake excepcional, assim, eu acho importante a gente reconhecer, assim como hoje o cinema reconhece, né, que fazer um remake também é uma adaptação, e isso não torna ele menos jogo, né, no caso do cinema não torna menos cinema, né, eu acho que a adaptação que o Silent Hill faz é incrível, assim,
eu acho que merecia ganhar esse prêmio. Se o Astrobot ganhar também, não vou achar ruim. Um jogo também excepcional. O que tu acha? Cara, eu realmente daria pra Silent Hill 2, porque, assim, pegando no âmbito de que é ação e aventura, né? Eu Isso. acho que eles adaptaram muito bem, assim, o sistema de combate que eles queriam fazer ali, né? E eu sei que, né, nossa, Call of Duty ou alguma coisa assim, Resident Evil 6, mas o que é a saga Silent Hill, assim, eu achei um combate super decente, assim. É o melhor que a franquia já teve. E é fluido, é divertido ali de jogar, eu acho. E não é um negócio desenfreado, mas também não é um negócio assim que é morno, sabe, sem graça. Então, eu acho que por essa característica ele poderia ganhar, assim, essa categoria. Então, vamos aqui para a próxima. Que a próxima é similar no que eu entendo, Action Adventure, Action Game, né? Mas vamos aqui. A gente tem o Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade, Warhammer 40,000, Space Marine 2. Bom, sendo honesto aqui desse jogo, aqui, dessa lista aqui, eu acredito que eu e o Gabriel só jogamos um, que foi o Call of Duty Black Ops 6, então fazer uma aqui, né, não posso opinar, né? Mas, comentando sobre o jogo, já que foi uma das poucas categorias que ele foi indicado, Black Ops 6 é um jogo incrível, assim, eu me diverti bastante jogando ele, assim, eu não costumo jogar muitos jogos de primeira pessoa de tiro, assim, focados em ação, né, eu gosto de Resident Evil 7 e 8, né, mas o Call of Duty Black Ops 6 faz um trabalho excepcional, né, ele traz vários elementos incríveis, a gente fez uma review, né, em texto no nosso blog, também fizemos uma conversa em podcast, mas é um jogo bastante diversificado e com certeza merece estar sendo indicado aqui, tá? O Black Myth provavelmente vai levar essa, tá? Porque ele tá indicado ao jogo do ano também. O pessoal elogia muito Stellar Blade, o Helldivers 2 fez bastante barulho no início do ano por um ótimo sistema de co-op, de ação, né? E o Space Marine também foi muito bem falado. São jogos que eu pretendo jogar muito em breve, mas talvez não consiga jogar antes das premiações. Tá? Então, esse aqui eu não vou, a gente não. É uma premiação cara essa aí, né? Tem que jogar todos esses jogos aí. Eu, tem Cara, que pode falar. além de, o cara tem que comprar os jogos, eu tenho que comprar o console, né? Porque aqui você tem o Stellar Blade é exclusivo, né, de PlayStation 5, o Black Myth PC e PlayStation 5, então um dos dois você vai ter que investir. Black Myth sendo um jogo que lançou bastante pesado, então você tem que ter uma máquina bruta, né? Então, além do jogo, você tem que gastar, obviamente, com console e com PC, né? Mas falando do Black Ops 6, realmente, cara, ele é um jogo bem divertido, assim, de jogar. Eu sei que alguns jogadores mais antigos, assim, do COD não estão curtindo tanto, assim, como o formato da gameplay que ele toma. Mas pra mim realmente foi. Ainda tô jogando, então é bastante instigante, assim, eu acho legal de se jogar. Ele deu, assim, acendeu uma faísca, né, pra eu me interessar por Call of Duty. Eu joguei alguns jogos antigamente, mas, assim, eu nunca tive tanto apego à franquia, né? Mas tô tentando aí voltar um pouco atrás aí e jogar os outros jogos da franquia. Então, realmente, ó, seja merecido, sim, ele ganhar, sim, mas eu tenho quase certeza que o Black Myth Wukong vai pegar aí nessa prêmio. Bom, então vamos aqui para próxima. Acho que agora, falando sobre essa, a gente tem o Best Independent Game aqui, que essa aqui é complicada, né? Pra gente, pelo menos aqui. Desses aqui, eu joguei dois, o Animal Well e o Balatro. O Lorelei and the Laser Eyes é um jogo que está disponível ainda para PC, mas que parece que agora no início de dezembro vai lançar para consoles. Neva, eu vou falar muito bem, pretendo jogar, e o UFO 50, eu dei uma pesquisada, é uma ideia muito boa, é como se fosse uma coletânea de 50 jogos, é como se fosse uma coletânea fictícia de jogos de um console que foi lançado nos anos 70 ou 80, não estou lembrado exatamente a década, né? Então alguém encontrou essa fita, uma coisa assim, então como se você estivesse jogando uma coletânea de um console que nunca existiu, né? Mas que ali dentro da ficção do jogo ele existe, então são 50 joguinhos ali, uma ideia bem legal. Por enquanto acho que está disponível só para PC, né, e eu pretendo jogar em breve também, mas eu terminei recentemente o Animal Well, em breve vai ter review no nosso blog, se não chegar antes desse podcast que estamos gravando. E o Balatro eu joguei, mas não zerei, né? Não zerei o que é considerado zerar do jogo, né? Porque ele é um roguelike, né? Então ele tem várias coisas que você pode fazer, mas em tese é um jogo que você pode jogar infinitamente, tá? E o Balatro é um jogo indicado ao jogo do ano, então provavelmente ele vai levar essa. Eu já digo aqui, infelizmente, depois eu vou dar uma desenvolvida maior nisso aí na hora que a gente for discutir os jogos do ano, mas eu acho que o Animal é um jogo melhor que Balatro e muito mais divertido, muito mais acessível no geral, e depois eu vou, de novo, né, explicar um pouco mais sobre isso.
mas eu preferia que Animal Waste tivesse indicado o jogo do ano do que Balatro. Acho que é um jogo incrível, é um Metroidvania, né? Então é um gênero bastante amado por muita gente, e ele faz muito bem. Também é um jogo, assim como Balatro, desenvolvido por uma só pessoa, né? Então tem todo um mérito dele envolvido. É um jogo que, assim como Shadow of the Colossus, como um exemplo, obviamente existem vários jogos desse estilo, você não tem muita explicação sobre o plot, sobre o que está acontecendo, então você cria suas teorias enquanto joga, né? Pode discutir com outros jogadores. Então o jogo é bem legal nesse aspecto, né? E os seus desafios no jogo são animais, né? E não são animais fictícios, são animais reais, a maioria deles. Né? O jogo trabalha muito bem essa questão de eles conseguirem te encantar com os animais, mas também te meter medo, né? Porque na vida real esses animais eles são perigosos, né? Então o jogo ele trabalha essa questão assim, de que às vezes você tem uns elementos de terror e a trilha sonora ajuda nisso. Então é um jogo muito bem pensadinho, tá? Muito bacana mesmo, assim, toda essa parte visual dele é excelente. E eu gostaria que o Animal Well vencesse essa categoria. Bom, então, depois de comentar sobre os indies, né, eu acho que falta agora as categorias que eu considero principais aqui, obviamente, você pode ter outra opinião sobre quais são as categorias principais, mas que eu considero as maiores, assim, né, que são aquelas, por exemplo, que eu levo em consideração muito, assim, na hora de dar a nota para os jogos, são a melhor performance, áudio design, que é muito importante, né, tem muitos jogos, por exemplo, que eles ficam melhores justamente por causa dos sons que são feitos, né, que é o que eles chamam de crunch, né, que é juice e tal, assim, aquele sonzinho que você gosta. Quero chegou a brincar comigo que eu gosto do sonzinho do sapato no chão e tal, né? Mas é tipo isso, basicamente, né? Então você. Só que, claro, para coisas mais importantes. Então, por exemplo, tá jogando um jogo de ação, então o barulho da espada no Hellblade 2, acertando o corpo do cara, e tem um som de carne, né? De carne humana sendo cortada e tal. Então, tudo isso é audio design. Best Score in Music, né? Trilha sonora, música, melhor direção de arte, importantíssima, melhor narrativa, que envolve não só o plot em si do que é a história, mas como essa história é contada, tá? E principalmente no caso, que é por isso que eu acho que eles colocam a narrativa, porque é muito mais importante no videogame como ela é contada do que exatamente o que é essa história, né? Porque o videogame ele precisa contar a história de um jeito diferente do que o cinema conta, do que um livro conta, por exemplo. Melhor direção, né? E o jogo do ano. Então, então eu tenho aqui no nosso blog, né? Eu coloquei justamente essas aqui, né? Então, para, né, trazer a sardinha para o nosso site aqui, né? Vou trazer aqui melhor, colocar aqui melhor atuação, né? Deixei aqui. Então a gente tem a Brianna White, que fez a Aerith em Final Fantasy VII Rebirth. Um trabalho excelente, tá? Mas eu não acho, por exemplo, que as expressões faciais do Final Fantasy VII Rebirth são suficientes para passar tudo. São excelentes, tá? Mas eu acho que as expressões faciais do Silent Hill, por exemplo, são melhores. Então não é culpa da atriz, mas do jogo em si de não ter, né? Essa qualidade tão grande para ajudar o ator a se expressar também, mas a dublagem dela é incrível. A gente tem a Hannah Tela, que é a Max Life Strange Double Exposure, que a gente ainda não jogou. Tem a Humberly Gonzalez, que faz a Cave Acid Star Wars Outlaws, que também nós jogamos. Tem o Luke Roberts, que faz o James de Silent Hill 2. E tem a Melina Hilburns, não sei como se pronuncia esse nome, né? Que é a Senua de Hellblade 2, né? Que fez um trabalho excepcional no primeiro jogo, né? O segundo jogo eu joguei o iniciozinho, ela continua tão bem quanto. E eu acho que nessa premiação aqui vai ficar entre o Luke Roberts e a Melina. Eu acho que vai ser contemplado um dos dois aí agora. Mas a Melina, por ter feito um trabalho excepcional no primeiro jogo, né? E ela volta aqui fazendo de novo. E o Luke Roberts, porque realmente é de uma franquia que importa muito, né? Que um jogo que importa muito a atuação, né? E uma atuação muito específica, né? Que é sobre alguém que está quebrado e que você só descobre lá no final o motivo de ele estar quebrado desse jeito, né? Então, é uma atuação bastante sucinta, assim, né? Tem que ser muito sensível e ele faz isso muito bem no tom de voz dele, na captura de movimentos, né? E o Gabriel, tu jogou só o Silent Hill 2 daqui, né? Só Silent Hill 2. O Mas eu que, que tenho tu acha? certeza que merece, assim. É o que bem que tu falou, né? Essa questão, assim, de transitar entre o sóbrio, entre o depressivo ali, né? E o, é, ficar em dúvida, né? Do que está acontecendo ali naquela cidade e tal, etc. Eu acho que ficou muito bem a atuação, a dublagem ali do personagem Silent Hill 2. Então, depois a gente vai discutir, né, o jogo do ano, mas o que Silent Hill 2 puder levar, pode levar. Isso mesmo. A gente tem aqui, então, o melhor design de som, que é o Astrobot, Call of Duty Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Senua Saga de Hellblade 2 e Silent Hill 2. Esses aqui eu joguei 4, Astrobot, Call of Duty, Final Fantasy VII e o Silent Hill 2, e joguei o início do Senua Saga Hellblade 2. O que tu acha aí dessa categoria? Pra ti, assim, qual que faz o melhor trabalho de som, assim, tu explica um pouco o que tu acha. Cara, é, o Call of Duty ele tem ali as questões do. Eu vou me esquecer agora como é que eles utilizam o som, né? O problema é que parece que, como o jogo é muito desenfreado, tem barulho de granada e tiro e bomba toda hora ali, é difícil de realmente entender o que está acontecendo ali. Silent Hill 2 é excelente também, só que eu acho que quem poderia ganhar é o Astrobot, assim, porque todos os barulhinhos das coisas que tem no jogo é bem instigante, assim, divertido, né? Os sons de metais, de areia, dos golpes nos inimigos, eu acho um negócio bem legal, assim. Eu acho que
poderia ficar com o Astrobot. Eu concordo, eu acho que o Astrobot leva, que desses aqui eu joguei quase todos, só não. Eu joguei o Senua no início ali também. O Senua faz um trabalho muito bem disso, porque as personagens elas conversam no ouvido, então eu acho que o Senua poderia levar essa também, então elas conversam no ouvido. A personagem ela tem uma doença mental, né? Uma condição mental que ela é quase como se ela fosse esquizofrênica. Então ela escuta outras vozes quando você está jogando de fone de ouvido e o jogo indica que você jogue, elas ficam falando ao mesmo tempo, uma no ouvido, outra no outro. Então é um trabalho também muito bom. É incrível, tá? Mas se eu pudesse voltar aqui, eu também escolhi o Astrobot. Eu acho que o som do jogo é muito importante. Tem muitos sons que saem do controle também. Mas imagino que se você jogar de fone de ouvido, a situação é mais legal ainda, assim. Então, como o Garoto falou, tem som de areia, tem som de planta, você pisa nas coisas e cria um sentimento de sinestesia, né? Juntamente com o DualSense, porque você escuta o som e você sente no controle também alguns elementos ali. Então, você está pisando no mato, você está escutando o barulho do mato, também a sensação de andar pelas folhas e tal. Então, acho que é um trabalho excepcional do Astrobot. Eu acharia justíssimo que ele fosse indicado, que ele levasse, no caso, esse prêmio aí. Aqui a gente tem melhor trilha sonora, tá? Cara, a trilha sonora de Final Fantasy VII Rebirth é inacreditável. Eu gosto muito da trilha sonora de Astrobot, mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Final Fantasy VII Rebirth. Porque a original já era muito bom, né? Mas aí o compositor ele refaz as músicas, ele traz novos temas, e cara, é inacreditável, assim, é difícil ele não vencer, mas eu confesso que nessas 12 horas de Metaphor Fantasy, eu tenho gostado muito da trilha sonora dele. Eu vou falar um negócio aqui que eu acho que talvez seja a única pessoa a dizer isso. Por algum motivo, esse jogo me passa muito uma vibe de Shadow of Home, que já é um jogo super nebuloso do PlayStation 2, mas que quando toco umas musiquinhas lá, eu fico assim, essa música parece do Shadow of Home do PlayStation 2 e me dá muito essa vibe. Eu gosto muito, tô gostando muito da trilha sonora Metaphor. Acharia justo que levasse, mas Silent Hill 2 também faz um trabalho excepcional. O que tu acha, cara? Olha, eu vou falar, apesar de eu estar puxando a sardinha aqui pro Silent Hill 2, né, porque ele se tornou meu jogo favorito, tem um desses aí que merece ganhar, porque tinha a Persona 3, Reload. E aí, a trilha assim, desse jogo é sacanagem, cara. Acho que é uma das melhores trilhas sonoras, assim, top 5 talvez, dos jogos. Shoji Meguro quebra ali umas músicas muito incríveis, pega totalmente o tom do jogo. É perfeito, assim, e não ter sido indicado é. Não entendo. Esse GOT tá estranho esse ano. A trilha sonora do Persona 3 é muito boa, realmente, ainda que eu acho que a do Final Fantasy VII é melhor, assim. Remake contra remake, eu ainda prefiro do Final Fantasy VII, mas eu acho que o Persona 3 poderia ter sido indicado também, tá? Mas eu acho que dessa categoria aqui, eu só não joguei o Stellar Blade, né? Mas se dessa categoria qualquer um ganhar, pra mim qualquer um tá merecendo. Todos eles fizeram um trabalho excelente em trilha sonora. Temos aqui direção de arte, tá? Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Earth 3, Metaphor Fantasio e Neva. Desses dois só não joguei Black Myth e nem Neva, tá? O Gabriel acredita que seja a mesma coisa, né? Sim. E sendo bem honesto aqui, tipo, a gente sabe que Shadow of the Earth 3 é uma DLC, mas nesse caso aqui específico eu não reclamaria tanto se ele ganhasse, tá? Você tá sendo polêmico aqui agora, mas eu acho que os caras fazem muito bem. A direção de arte é uma coisa que a From Software sempre fez muito bem, até porque os jogos dele não brilham por causa dos gráficos, né? Brilham por causa da direção de arte. E eu acho belíssimo assim, o cenário do Shadow of the Earth 3. Sempre que você encontra um lugar novo, assim, é um momento incrível, tá? Mas se eu tivesse que falar assim, não quero que dê um prêmio pra DLC, eu escolheria o Astrobot. É um jogo incrível, assim, muito se compara ele com o Super Mario Galaxy, né? A direção de arte nesse sentido é muito importante, porque você precisa ter mundos diferenciados, etc. E ele tem tudo isso, assim, é muito bonito ver o jogo, tá? Mesmo ele não tendo elementos gráficos inacreditáveis, porque não é o escopo dele, né? Ele é um jogo mais, um cenário, uma cara mais infantil, assim, mas ele continua sendo muito bonito. Eu acho que se ficasse entre o Astrobot e o Elden Ring, eu acho que pra mim tava ótimo. E tu? Cara, realmente eu tava pensando em não comentar isso, mas já que tu falou, realmente o Elden Ring, na direção de arte, né, ele consegue vencer realmente todos, assim, facilmente. Inclusive, eu acho que a DLC, ele faz um trabalho muito, muito, muito mesmo, acima do jogo base, assim, em questão de cenários. Sempre que eu encontrava um cenário novo, realmente era uma sensação legal ali de ter encontrado aquele local, bem diferente, assim, os biomas. Direção de arte não leva em conta só o cenário, né? É isso Isso. também? Não é só Então, cenário, né? Cores, né? Decisão visual e tal, né? Então, estilo do personagem, roupas, qualquer coisa que realmente torne o jogo mais bonito ali, né? Aquele momento print também, aquele momento print que o cara tira e tal, né? Toda a direção de arte. então, levando em conta, acho que eu daria para Metaphor, eu acho, assim, que até agora todos os designs que eles estão ali criando e compondo são realmente incríveis, cara. Vou me esquecer agora o cara que faz as artes do jogo, os designs dos personagens e monstros,
mas ele já fez um trabalho ótimo nos Personas ali e continua fazendo bem aqui no Metaphor. Então, acho que merecia ganhar, sim. O Metaphor tá muito bonito também nessas poucas horas que eu joguei. Tem uns bagulho absurdo ali, né? Pra quem não sabe, o Metaphor ele tem umas criaturas ali, que é um negócio assim de louco, assim, quase que uma arte surreal, assim. O Gabriel comentando assim, eu acho que se o Metaphor vencesse também, isso porque eu joguei só 12 horas de jogo, eu acho que faria muito sentido que o jogo levasse, tá? Porque, cara, é um trabalho inacreditável, assim. O cara fez ali bagulho loucaço, assim. Você tava praticamente olhando. Nada, você tá enfrentando um chefão, é uma obra de arte do Salvador Dali, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Misturado com Junji Ito e tal. É muito louco, assim. Recomendo muito Metafora, assim, direção de arte também se levar, eu acho extremamente justo. Eu acho que, pensando bem agora, assim, dificilmente o Astrobot leva, tá? Eu acho que vai ficar realmente entre Elden Ring e Metafor. Se o Neva não for um negócio absurdo, que de novo a gente não jogou. O Black Myth a gente já viu umas imagens, assim, eu acho bacana, assim, mas não acho que leva, não. Vamos chegando aqui nas categorias finais, né? Melhor narrativa, essa aqui também polêmica, né? Eu joguei o Final Fantasy VII Rebirth, o Like a Dragon não joguei. Metaphor estou jogando, estou gostando bastante. Senua's Saga eu joguei o início e Silent Hill 2. A gente jogou também, tá? Cara, eu gosto muito da história de Final Fantasy VII, tá? Eu acho assim, porque eles amarram, eles fazem com que esse remake ele também conte a história como se ela estivesse acontecendo de novo para os personagens, então não é só um remake, né, assim simples, é um remake que está acontecendo realmente na vida dos personagens, então é uma coisa interessante. Mas o Tetsuya Nomura, né, que é o diretor do jogo, né, que tem trabalhado, né, que tem trabalhado com produção, tudinho, etc, né, não necessariamente com direção, ele é um cara bem enrolado nessas coisas, assim, né, pra quem conhece Kingdom Hearts, né, o bagulho é muito louco, assim, então, é, ele se perde às vezes, assim, foi um negócio muito cheio, e pode ser que isso aconteça no Final Fantasy VII Rebirth, principalmente por causa do que acontece no final do jogo, né, então me preocupa um pouquinho, porque eu acho que podia ser um pouco mais pé no chão, apesar de que pode ficar bom ainda, tá? Mas, por conta dessas confusões assim, que podem acontecer, eu não acho que seria o melhor prêmio para Final Fantasy Rebirth, tá? Eu acho que para mim ficaria entre Metafora e Refantasio, que eu já tô gostando bastante do jogo, só do início dele, né? Início entre aspas, né? Início porque é um RPG, né? Mas 12 horas de jogo, um jogo de 20 horas, né? Já tinha jogado bastante, né? Mas eu acho que fica entre Metafora e Silent Hill. É, o pessoal comenta aí, porque é a mesma história do primeiro jogo e tal, tudinho. Isso é um erro, tá? Porque quando a gente fala de narrativa, como eu falei, a gente fala como se conta essa história, né? Eles mudam vários aspectos. Eu acho que o Gabriel, como fã de Silent Hill, pode comentar um pouco mais aí. Cara, eu ficaria entre Metafor, né? Até mesmo pelo que. Até onde eu joguei, né? Tá, realmente é bem criativo como é que eles contam essa história. E o Silent Hill 2. E aí, já exemplificando, eles, eles pegam toda a história que já foi contada, né? Só que eles vão adicionando mais coisas, novos diálogos, a dublagem, assim, eu entendo que algumas pessoas ainda curtem a dublagem antiga, porque ela passa uma sensação ali de dreaming, né? Negócio meio estranho mesmo, né? Como é a composição da saga. Mas eu acho que todo o trabalho que eles fazem aqui, recontando essa história, é muito melhor. E tudo que eles adicionam realmente importa, né? Até mesmo contando essa história ali pelos papéis, pelos files que tu encontra, é bem interessante, cara. Então, eu acho que ele realmente merece ganhar. Me repetindo, né? Com a dublagem nova, ele consegue trazer muita mais emoção, muito mais para passar a sensação ali de conexão com os personagens, né? Então, eu acho que merece muito, cara, pela narrativa que ele faz dessa vez. Concordo, concordo. Acho que se ganhar Silent Hill 2, o Metafor, fico feliz, mas Silent Hill ficaria um pouco mais feliz. Que não é difícil adaptar, e os caras, como uma empresa nova, né? A Bloober Team, fez um trabalho muito bom. Estamos chegando aqui nas duas categorias finais, melhor direção. Aqui, direção é o geral, que faz tudo, tá? E aqui entra um jogo em específico que eu acho que não faz sentido estar aqui pelas outras indicações, que é o Black Myth Wukong. Não é um jogo que eu joguei, então eu não faço essa crítica é, em relação ao jogo em si, mas às escolhas do Game Awards. Porque quando você tem aqui as categorias principais, narrativa, Black Myth não tá. Direção de arte, Black Myth tá, beleza. Trilha sonora, Black Myth não tá. Design de som, Black Myth não tá. Melhor atuação, Black Myth não tá. Então, como é que esse jogo teve melhor direção? Pra mim não faz sentido, tá? Balatro eu até entendo, porque mesmo sendo um jogo pequeno, uma pessoa só dirigiu tudo, ele cria os power-ups ali, né? Ele que teve que criar os textos do jogo, as condições, etc. Tudo bem, até vai. Mas eu acho que o Black Myth, dado o que se acontece aqui no jogo, eu não acho que faz muito sentido, não, tá? É que nem no Oscar você indicar tem um filme lá que não foi indicado a nada, e aí do nada ele foi indicado a melhor direção, porque sim. Sendo que não tem melhor narrativa, não tem trilha sonora, não tem design de som, não tem atuação. Então, para mim fica complicado essa indicação aqui. A direção parece que eles indicaram só porque ele foi indicado a jogo do ano, mas é uma indicação que para mim não faz muito sentido. Tá? Mas todos os outros aqui, Metaphor, Final Fantasy, Shadow of the Dirty Tree, tudo bem, uma direção incrível, mas eu não acho que também devia estar aqui. É uma DLC, podia ter indicado um outro jogo que merecesse mais, tá?
com melhor direção, até porque parte do que foi dirigido em Shadow of the Erdtree Tree já é do jogo base, direção de arte todinha dele é do jogo base, entendeu? Você só faz algumas alterações, mas os gráficos são os mesmos, etc. As escolhas visuais acabam sendo as mesmas também, os inimigos, etc. Se eu tivesse que escolher um aqui para levar. Olha, inclusive eu acho que o Silent Hill deveria estar nessa lista aqui, porque ele foi indicado a várias coisas que fazem com que ele seja um jogo melhor dirigido. Ele foi indicado em melhor narrativa, foi indicado em trilha sonora, foi indicado em design de som e foi indicado em melhor atuação. Então ele merecia estar aqui muito mais do que Black Myth e do que Shadow of the Erdtree, por exemplo. Mas se eu tivesse que falar aqui, eu acho que a gente poderia dar esse prêmio para Astro Bot, porque eu acho que ele é um jogo redondinho, né? Não é fácil você fazer um jogo assim redondinho que seja comparado a Super Mario Galaxy, que é um dos melhores jogos de plataforma da história. Né? Então, poderia levar para ele, mas assim, se Final Fantasy levar, se Metaphor levar, eu não vejo problema também. O que tu acha? Cara, eu. Tudo bem, é DLC, a gente vai comentar ainda mais isso. Mas, por tudo Miyazaki já fez lá, Dani, podia dar essa porcaria desse prêmio aí pra ele. Mas, levando em conta realmente os outros trabalhos, assim, eu acho que Metafor também pode merecer ali, porque eu sei que ele não tem nada a ver ali cronologicamente com Persona, né? Mas eu acho que todos que estão envolvidos ali no trabalho de Persona também estão envolvidos com Metafor, então eu gosto também que eles ganhem ali. Realmente preferia que fosse Silent Hill 2. Acho que tudo que tá composto ali no game tá muito bem direcionado. Eu acho que merecia muito mais que qualquer um desses aqui que tá na lista. Bom, então agora vamos falar sobre a categoria final, né? Polêmica de todas aqui. Essa aqui que eu vou ser cancelado. É o jogo do ano. Game of the Year, né? O famoso GOT aí, né? Pra quem já tá ligado aí no GOT. E a gente tem aqui, né? Astrobot, Balatro, né, Paciência 2, né? Como o pessoal gosta de falar. Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Tree, Final Fantasy Rebirth e Metaphor Refantasio, tá? Dessa lista aqui, o único que eu não peguei nenhuma vez foi o Black Myth Wukong, para jogar nem um pouquinho, tá? De resto, né, tá faltando zerar só o Metaphor, que eu já comecei a jogar. E, basicamente é isso, né? Porque Balatro, como eu falei, não tem necessariamente um zeramento. Até tem, né? Você pode considerar ali que se você fizer uma run ali e tal, você zerou e tal, mas já começa logo com a polêmica aqui, não vou zerar, tá? Não vou zerar, o pessoal tá aí no Twitter choramingando dizendo que se você jogar 10 minutos você fica viciado igual crack nesse jogo, mas eu já até comentei no Twitter ali, né, que esse jogo aqui ele só vicia quem gosta de ver números multiplicando na tela, porque basicamente é esse que é a gameplay do jogo. Você tem várias cartas ali, né? O objetivo do jogo é fazer mãos de poker, né, num sistema de roguelike, e aí você vai ganhando ficha pelas mãos de poker que você faz, só que você tem cartas extras que você pode comprar, você vai pegando e tal, que elas multiplicam a sua pontuação. Então você tem vídeo na internet, por exemplo, assim, nossa, olha essa play de Balatro. Aí é a tela do cara, vários multiplicadores, vezes 100, vezes 200, vezes 30, aí o cara sorrindo à toa porque o cara fez a gameplay máxima de Balatro, que é só isso. Basicamente, Balatro é como se fosse o cookie clicker com alguns elementos a mais. Para quem gosta de multiplicador, tá? Isso aqui, eu sei que o pessoal vai me. Se a gente tivesse um público grande, já haveria muitos ataques, mas, cara, eu não acho que esse jogo tinha que estar aqui, não, tá? Não acho que esse é o maior problema da lista, a gente vai chegar no maior problema da lista depois. Mas eu testei, cara, tentei jogar, acho que eu joguei cerca de 1 hora, mas não vai, cara. Alguns anos atrás, né, o pessoal queria muito que o Forza, né, o último Forza que lançou, fosse indicado ao jogo do ano, e muita gente dizia que ele não ia ser porque é um jogo de nicho, né, porque você não vai indicar um jogo de corrida pro Game Awards. E o que está acontecendo no caso do Balatro é isso, você está indicando um jogo que é um jogo de vício, né, para um prêmio de jogo do ano, e que o escopo dele é esse, é você ver números na tela com algumas cartas bonitinhas que fazem combos ali numéricos, é isso, combos numéricos, entendeu? Não me agrada que esse jogo esteja aqui. Eu sei que escroto, provavelmente é, mas paciência, é o gosto de quem tá falando, né? Aqui, o podcast é meu. Cadeira, humildade. mas assim, tem muita gente que pensa assim, e eu acho que é importante que alguém que faz podcast também comente sobre isso, porque é o que eu penso também. E eu não acho que é de todo errado, tá? Gosto não se discute. E eu não tô falando isso sem ter jogado, porque eu joguei, né? Tentei jogar e não gostei, tá? E até comentei que, tipo, se Tetris fosse lançado hoje, ele seria tão viciante quanto o Balato é, mas eu também não acho que ele deveria ser indicado ao jogo. É um indie, cara, tipo assim, é porque, pra mim, os indies, eles não, por isso que é chamado de indie, né? Então eles não têm um escopo, assim, de um jogo grande. E eu entendo que os gamers estão uma batalha constante ali, porque as empresas, às vezes, realmente estão mandando jogos, assim, feijão com arroz, um negócio meio requentado ali já, de outros tempos, e parece que não tem mais a emoção. Então eu entendo que os indies, eles conseguem ali trazer um frescor novo, né, mas, cara, não, do que tu fala, né, porque eu não vou jogar esse negócio,
Mas, tipo assim, anos anteriores a gente já teve indies que, ok, eles são simples, mas Que eles tem um são muito escopo muito mais. maior, né? É, eles têm um escopo muito maior, assim, tipo, Hollow Knight, cara. Um Metroidvania incrível, Undertale ali. Eu não sou tão fã assim do jogo, mas eu compreendo que pro JRPGs, né, tem um grande impacto ali, ele criou personagens que se tornaram icônicos ali pra comunidade. É um jogo super inteligente e eles não foram indicados, cara. Então, tipo, e aí, mas não tem que menosprezar agora, então, deveria ficar feliz. Mas, cara, não tem o escopo, não tem uma grandiosidade, assim, do que esses jogos já tiveram. Então, é bem decepcionante ver esse jogo aí, cara. Teria espaço ali pra Silent Hill 2, outros jogos que eu com certeza eu não joguei, mas com certeza seriam um espaço melhor para do que Balatro, cara. Eu não. Sei que é meio preconceituoso, mas é só um jogo de carta, cara. Então, tipo, É. estranho ter esse jogo aí. É porque eu acho que o problema não é ser indie, assim, porque, por exemplo, eu sou um grande defensor de Hades ter sido indicado, de Disco Elysium ter sido indicado, de Stray ter sido indicado. Eu joguei todos esses 3 jogos, eu amo eles, eu acho que se eles tivessem ganhado no ano que eles foram indicados, não seria tanto problema. Claro que Hades foi indicado no ano de The Last of Us Part 2, né? Obviamente, eu prefiro The Last of Us Part 2. Mas são jogos que têm escopo, não é porque eles são indies que eles não têm um escopo maior, que tem mais coisas a serem apresentadas. O Hades, inclusive, é um roguelite também. Né? Mas ele tem dublagem, ele tem história a ser contada, né? A repetição que ele prega, ele traz coisas novas. Mesmo o Gabriel não tendo gostado tanto de Hades, por exemplo, ele chegou a começar a jogar, mas é um jogo que tem muito escopo, tem direção de arte, tem todos os personagens são desenhados, todos os personagens têm dublagem, tem muito texto. Disco Elysium é um jogo gigantesco, poderia ter sido feito por uma empresa gigantesca, porque a quantidade de texto que esse jogo tem é inacreditável, é todo dublado, tem muitas opções a se fazer, tem elementos de RPG. Então, assim, o problema não é ser indie, o problema é que você coloca um jogo que é só isso, entendeu? É só isso que você tem. Então, quer dizer, você tá indicando esse jogo, a pessoa que não conhece, putz, foi indicado o jogo do ano, vou jogar. Aí ela joga 30 minutos e fala assim, é só isso, é só ficar fazendo combo de carta. Né? Isso pra mim, desculpa, não é jogo do ano, sabe, cara? Tipo, pode ser indicado a indie? Pode. Mas, cara, pra tirar lugar de outros jogos como Silent Hill, sabe? O Yakuza, que foi indicado a melhor narrativa, que deve ser um jogo incrível. Então eu fico bastante incomodado com a indicação desse jogo, e não é por ser indie, tá? É por ser um indie que tem pouco a apresentar pro jogador. Olha a diferença. Você tem Astro Bot, aí você tem Black Myth Wukong, que também é um jogo que dura 40 horas. Você tem Shadow of the Earth, que é uma DLC que dura 20 horas. Esse é um problema, mas mesmo assim, ele sendo uma DLC ainda é um jogo que é muito maior do que Balatro. Final Fantasy VII, e eu não tô falando maior de tempo, tá? Tempo também importa, né? Também o jogo ele é maior porque ele tem mais tempo, mas você tem muitos elementos. O Final Fantasy, ele tem um jogo de cartas dentro dele que é muito melhor do que Balatro. Tem um minigame dentro dele de cartas que é melhor do que Balatro. Então, assim, difícil. Você vai argumentar, não, mas eu acho Balatro melhor do que Final Fantasy VII Rebirth. Tudo bem, é questão de opinião, mas sabe, cara, a gente também tá dando a nossa aqui e tentando embasar ela, explicar para vocês por que a gente acha que não deveria ter sido indicado. E é por isso, e não é por ser indie, é por ser um indie super simples, que agrada um tipo específico de pessoa, que é aquela pessoa que só quer um multiplicadorzinho e é isso, sabe? E o outro problema aqui o maior de todos, é o Elden Ring Shadow of the Tree. Eu não tenho nem muito o que dizer, assim, cara, porque eu acho que todo mundo já disse, assim, que é uma DLC, sabe? Não faz sentido estar aqui. Não se indica a DLC, porque não. Se ele fosse um standalone, talvez eu até desse benefício da dúvida. Mas pra você jogar esse jogo aqui, você precisa comprar o jogo base. Então, se você precisa comprar o jogo base, essa porra não tinha que estar indicada aqui. Não podia. Não podia estar aqui. É um jogo excepcional, é incrível. Eu considero ele até melhor do que o jogo base. Me diverti muito mais jogando essa DLC do que o jogo base, mas é uma DLC. Não devia estar aqui indicada a direção. Você imagina a pessoa Hidetaka Miyazaki sendo indicado, ganhou a direção, ganhar jogo do ano por um jogo que ele ganhou há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2022, né? É difícil, né, cara? Cara, Complicado. ele tá intrinsecamente conectado com o Elden Ring, né, cara? Então, realmente não faz sentido, cara. É uma DLC incrível, mas não faz nenhum sentido isso, cara, porque é, a gente sabe que a From Software faz jogos incríveis, mas eles sempre estão se reutilizando de várias coisas que eles já usam desde o Demon Souls. E essa DLC também não para por aí, né? Ela já vende o jogo que se utiliza de outros jogos e faz a mesma coisa, né? É um negócio incrível, mas é, vai, vai se repetindo isso e dá esse prêmio ou esse aval ali, até mesmo como competidor, só materializa ainda mais essa questão de não tem problema, né? Dane-se, faz o jogo aí que tu vai ganhar sempre as coisas. É, complicado, né, essa questão da DLC aí, né? Digo até que, tipo, o último jogo que ganhou da From Software foi o Elden Ring, e eu não acho que ele devia ter ganhado, tá? Porque eu acho, por exemplo, que Sekiro é muito mais inovador, assim, quando, pra mim, meus olhos brilham pra From Software, assim, porque é um negócio que
tem muito mais novidade do que o Elden Ring, por exemplo, e eu acho que é um jogo extremamente superior justamente por causa disso, porque eles não precisam reutilizar muita coisa que eles já utilizaram antes, porque eles estão fazendo um negócio totalmente novo, né? E ainda que o Elden Ring ele tenha impactado a indústria, né? Ele tem muitos elementos ali que já são reutilizados e tal, né? Que eu acho que a From Software precisa também se renovar de vez em quando. Eu acho que Sekiro, por exemplo, é um elemento disso. O próprio Bloodborne, em direção de arte também, é muito mais inovador do que Elden Ring, porque ele traz um cenário que a From Software não está habituada a fazer. Né? Ele traz um cenário gótico ali com criaturas místicas, etc. Eu acho que funciona melhor. Ele mesmo, na época, ele era mais inovador porque ele tinha mais esquiva do que os outros jogos. Então, essa questão da inovação da From Software é um negócio que incomoda mesmo. Assim, por mais que eles façam muito bem o que eles fazem, né? Eles se repetem muito e ver, né? A gente vê agora de forma materializada uma DLC indicada deles, né? Jogo do ano é um problema. Mas antes de a gente dizer aqui o que eu gostaria que ganhasse, só para não ficar só no cancelamento aqui nosso, né? Eu acho que uma forma de você remediar esses problemas, assim, dessas situações que você indica, por exemplo, o jogo como Balatro, que eu acho, por exemplo, que se o Animal Well tivesse aqui no lugar do Balatro, seria bem melhor, eu acharia mais justa a indicação, não teria problema nenhum, porque Animal Well é um jogo incrível, e tem muito mais escopo, tem muito mais coisa a se fazer do que Balatro. Mesmo que você disse, que o Balatro eu posso jogar por 100 horas e Animal eu jogo por 10, 20 horas no máximo fazendo tudo. Mas eu não é questão disso, porque isso aqui é repetição, só repetição, tá? É só um número numa tela com umas cartinhas ali pixeladas e é isso. Mas acho que uma forma de você remediar isso é você aumentar, fazer que nem o Oscar. Hoje em dia o Oscar geralmente indica 8 a 10 filmes diferentes para poder tentar contemplar vários públicos. Aí sim, se você tivesse 8 indicações aqui, você tinha adicionado Silent Hill 2, ou Persona 3, ou Silent Hill 2 e Legend of Zelda Echoes of Wisdom, e aí você teria muito menos reclamações aqui, e até o fato de o Elden Ring ter sido indicado aqui traria problemas sim, mas seriam problemas bem menores, porque você teria mais jogos indicados e as pessoas teriam menos motivo para reclamar. Tem muitos jogos aí, tem muitos fãs aí que queriam que Helldivers 2 tivesse sido indicado, que Stellar Blade tivesse sido indicado, que Silent Hill 2, que Legend of Zelda tivesse sido indicado, que Persona 3 tivesse sido indicado, que Space Marine tivesse sido indicado, que Animal Well tivesse sido indicado, e aí você tem só 6 indicados, sendo que 2 deles, uma DLC e um jogo de carta, que o público que assiste o Game Awards não curte muito, entendeu? Porque esse jogo aqui é um jogo de celular também, então tem muita gente hoje que joga, o Balatro acha um jogo incrível, mas não é o público do Game Awards. E eu acho que o Game Awards ele é de marketing, é sobre marketing. As pessoas vão lá para assistir porque elas gostam de ver aqueles jogos sendo premiados, novos anúncios, etc. Então você indica um jogo desse como Balatro, que o fã médio de Balatro, ele não se importa com essas premiações, ele não assiste elas, entendeu? Mas se você quer contemplar, porque a gente quer contemplar, então aumenta esse número de premiações. Eu acho que essa seria, né, a minha indicação para o Game Awards. Faz que nem o Oscar, aumenta o número de indicados aí, tá? E eu acho que faria melhor. Cara, tipo assim, hoje em dia a gente não, a gente tenta muito se desvencilhar de usar esse padrão de GOT ou de notas ali pra jogar o que você quer, né? Mas ainda é interessante de assistir, de ver quais são os indicados. Você cria ali até porque os jogos estão muito caros, né? Você vê que combina mais com o seu tipo de gosto. E para não se decepcionar depois. Então, o Game of the Year, ele teve, desde o começo dele, tiveram bastante discordâncias, tiveram coisas estranhas sendo indicadas, mas eu nunca vi um ano tão bizarro assim, né, cara? Eu acho que foi um ano até que bom, assim, para os jogos, mas realmente tá bem estranho essas indicações, assim. Eu olho para essa imagem aqui que tá na tela e não vejo uma grande disputa, assim, incrível, assim, de jogos realmente GOT mesmo, né? Do que a gente já teve no passado. É, realmente esse ano tá bem fraco, assim. E de novo, né? É um negócio que é pra se divertir. Então, indica mais gente, que mais gente vai se divertir, porque eu já vi gente falando assim, porque eu sei que Balatro não vai ganhar, mas eu tô feliz que ele foi indicado. Da mesma forma, uma pessoa que sabe que o Legend of Zelda não ganharia, gostaria de ver ele aqui. Eu gostaria de ver ele aqui, porque é um jogo muito bom, que as pessoas deveriam testar e não ficar presa só, eu quero jogar só o Legend of Zelda, que é o 3D, que é o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Não, se ele tivesse aqui, mais gente tentaria jogar o outro e veria que é um jogo incrível também. Então, assim, mesmo a gente sabendo que não vai ganhar, a gente quer ver ele contemplado aqui, porque a gente gosta de discutir, a gente gosta de conversar, gosta de ter aquela esperancinha de que talvez, tem quase certeza que não vai ganhar, mas que você gosta muito, pode ser que ganhe. Então você tá lá para isso, assim, esse é o divertimento. Aí quando você indica um jogo desse que você vai entrar na internet e você vê que metade das pessoas não quer que ganhe, e a outra metade gosta do jogo, mas sabe que não vai ganhar, e aí, tipo, nem vai ver o prêmio de qualquer jeito. Então, assim, é complicado, né, cara? E tem a questão do Black Myth também, que, como eu falei, né, não foi indicado a quase nada, nem atuação, nem trilha sonora, né, tá aqui também. Eu não vou entrar nesse método porque ainda não joguei o jogo, mas pode ser também outro jogo que nem deveria estar aqui. Talvez esteja aqui só porque ele fez um sucesso absurdo lá na China, e aí os caras querem pegar a visualização dos chineses também, que é um grande público, né? Mas vamos ver aí, né, cara? Espero que ano que vem a gente tenha uma premiação mais homogênea aqui, porque eu olho para essa tela aqui e metade dela
Não vejo nada demais. Balatro, Black Myth e a DLC do Shadow of the Erd Tree. A premiação, pra mim, tem que ficar entre Astro Bot, Final Fantasy e Metaphor. Mas é meio que discrepante aqui, porque a gente sabe que dificilmente o Astro Bot vai levar, sabe? É legal de ele estar aqui, porque a gente vê que, talvez ele leve e tal, tudinho, mas a gente sabe que vai ficar entre o Final Fantasy e o Metaphor, né? E eu gostaria de qualquer um dos três que levar, eu vou gostar, mas sendo bem puxando sardinha aqui, o Astrobot é o underdog aqui dessa lista e eu gostaria de ver ele ganhando, porque raramente se premia jogo plataforma, né? A última vez que se premiou foi o It Takes Two, não necessariamente plataforma ali, ele tem vários elementos envolvidos, né? Mas eu acho que o Astrobot poderia levar, mas gosto muito do Final Fantasy também, se levar eu vou ficar feliz. E tu? Cara, a gente já discutiu sobre Astro Bot ali. Eu vou resumir só a minha frase de que, tipo assim, o que ele poderia fazer, mas ele não fez. Mas o que ele fez é bom. Por isso que é um jogo incrível, assim. Eu acho que ele poderia ali. Me fugiu a palavra, mas enlouquecer mais um pouco ali no âmbito das coisas que ele. De que é um jogo de plataforma, mas ainda assim é um jogo incrível, muito bem feito. Final Fantasy eu não joguei, mas o que eu acho que realmente merece dessa lista aqui, né? Porque quem eu queria que ganhasse realmente era Silent Hill 2. Mas é o Metafor, né, cara? Até agora, pela metade ali que eu cheguei do jogo, é realmente um jogo bem construído, bem feito, assim, a trilha sonora, a gameplay, tudo bem, bem legal mesmo. Então, eu acho que ele merece. É, não me concordo, eu acho, só um pouquinho que eu joguei dele, eu já acho que ele é um grande merecedor, tá? Então fica aí, tá? Nossa expectativa, a gente vai. Se der, talvez a gente faça uma live ali no dia, né? No YouTube, alguma coisa assim, só pra gente também deixar gravado e tal. Senão a gente comenta um dia depois, quem foram os vencedores, né? Mas aí eu acho que esses três aí, Metaphor, Final Fantasy e Astro Bot, se ganhar qualquer um dos três eu vou ficar feliz. É que é 50-50, né? Porque se ganhar qualquer um dos outros três eu vou ficar com muita raiva. E aí é complicado, né? Talvez se eu jogasse Black Myth, mas eu acho que não dá mais tempo, o jogo também R$ 300 e tal, o jogo não me chamou muita atenção, achei ele um pouquinho genérico ali, mas pode ser que seja divertido na hora de pegar o controle, né? Mas eu não acho que eu vou jogar aí antes da premiação, não. Mas ficam aí nossas opiniões sobre o Game Awards. Não levem isso pro coração, tá? O cara odeia Balatro, ele acha que todo indie deve morrer e tal. Mas isso aqui é só uma conversa, tá? Isso aqui, a premiação também é bastante comercial, isso aqui é mais para se divertir. Por isso que eu digo, é melhor indicar mais, para todo mundo ter um pouquinho da sua vontade de vencer. Mais alguma consideração, Gro? Não, não. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Fiquem em paz, nós somos andarilhos. Valeu.